Da noite é a 146. A irritabilidade é espinho cravado nas carnes da emoção, que deve ser extirpado. Quanto mais permanece, piora o estado quem o conduz, gerando infecções duradouras quão perniciosas. A pessoa irritável não necessita de motivos para o mau humor. A insatisfação gera-os com facilidade, por conduzir-lhes os germes nos sentimentos agressivos e amargurados. Faz-se intratável e exala o morbo que lhes caracteriza a conduta. Agrada-se quando desagrada. Alegra-se quando se desforça em quem defronta, mesmo que este nada lhe tenha feito de mal. É sempre infeliz por prazer. Vence a irritação, ou do contrário, serás por ela destruído. Eu achei bem interessante a mensagem da noite, porque conta-se muitas vezes o dia em que não nos encontramos irritados, seja por alguma situação do dia a dia, do nosso cotidiano corrido, seja por uma situação no trânsito, alguma situação no trabalho, que deveras nos irritamos. E à medida que a gente vai juntando as irritações do nosso dia a dia, a gente se encontra num estado que a gente mesmo adoece, como trouxe a mensagem. E aí temos que lembrar, será que esse realmente é o propósito do nosso dia? Se a gente está passando por alguma dificuldade, se encontramos alguma dificuldade no dia em que nos encontramos, façamos uma oração. Vamos pedir a Deus que abençoe o nosso dia, que alimente o nosso corpo, o nosso espírito, mas principalmente que ilumine os nossos pensamentos. Como bem lembrado por Andresa na prece, devemos estar muito atentos àquilo que pensamos e àquilo que fazemos no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. É uma continuidade do texto O que é preciso para ser salvo, a parábola do bom samaritano. Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-lhe de feridas e se foram deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano, que viajava chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo-o colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo:
Tende bastante cuidado com esse homem, e tudo o que despenderes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual destes três vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. São Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 37. Agora nós temos o concurso do nosso irmão Augusto para realizar a palestra. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que estamos de volta aqui no centro e agradecemos a Deus, acima de tudo, a oportunidade de vir compartilhar um pouco dessa alegria que é ser espírita, essa alegria que é ter acesso a esse manancial de luz que nos esclarece, que nos permite antever um pouco da felicidade futura. E a gente vai falar hoje sobre dignidade. A gente preparou uma palestra meio que com um conjunto de várias vivências que tivemos nos últimos meses. A gente, para escolher esse tema, passeamos por algumas opções, porque o Espiritismo está cheio de, como eu falei, de luzes, né? A gente tem muito livro e a literatura espírita é muito bela. Nesses últimos meses eu tenho lido sobre o Padre Germano, por exemplo, eu já falei para vocês um pouco na segunda-feira, para quem frequenta, que foi um padre católico, a gente pensou em falar sobre ele, mas passeando, a gente seguiu adiante, teve outro tema. A gente também olhou, por exemplo, um livro maravilhoso, interessante, chamado tem Estesia, né, que é do livro do Rabindranath Tagore. São todos livros maravilhosos. E se a gente chega numa biblioteca como a gente tem aqui no centro, a gente vai encontrar também muita luz para que a gente possa se tocar. A realidade é que a gente tem que buscar se deixar se tocar. E essa noite vamos ver, eu vou tentar trazer esse tema da dignidade, mas a gente vai começar por outra pergunta. Uma pergunta que é a seguinte: onde está a felicidade? Ela realmente existe? É uma pergunta, eu diria que é a maior pergunta de todo mundo, assim, toda a humanidade, desde sempre. Todos os grandes pensadores a fizeram, né? E a gente tem uma resposta para isso? Essa felicidade, né? Onde é que eu estou colocando a minha felicidade mesmo? Né? E aí eu trago a gente vai escutar na voz de Cid Moreira o Eclesiastes capítulo 3, que, por sinal, depois que a gente ouviu, a gente ficou bem assim, interessado de estudar mais, né? Esse livro escrito pelo rei Salomão, que era o filho de Davi, rei em Jerusalém. A gente pegou o capítulo 3 por uma característica especial, mas o 1 e o 2 é bem interessante também para vocês entenderem a história. Ele fala sobre ele, que era muito rico, né? Foi um dos mais ricos reis daquela época, o mais sábio também, dito por ele e por outros, e ele viveu em média 1000 anos antes de Cristo, né? E ele já fazia esse questionamento, né? Vou pedir para a Aninha passar o vídeo na voz. É a narração do capítulo 3, são alguns minutinhos. Vamos tentar meditar e ouvir as palavras, porque é um livro sagrado também. Tem muito a aprender ali nesse capítulo no Velho Testamento. Está na área de trabalho, tem palestra. Está lá embaixo. Primeiro. O som. Eclesiastes, capítulo 3. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião
tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de alimentar, tempo de ficar casado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto toda a parte que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que faz. Então entendi que nesta vida tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer, beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos no nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a ter tempo. Tudo o que acontece ou que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Neste mundo eu também reparei o seguinte: no lugar onde deviam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. Então pensei assim: Deus julgará tanto os bons como os maus, que tudo que se passa neste mundo, toda a gente que faz, tem de acontecer. Aí cheguei à conclusão de que Deus está pondo as pessoas à prova para que elas vejam que não são ninguém para os animais. No fim das contas, o mesmo que acontece com as pessoas acontece com os animais. Tanto as pessoas como os animais morrem. O ser tem uma vantagem, pois os dois devem de respirar para viver. Como se vê, tudo é ilusão, pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar. Fora, tanto um como o outro vão de lá e voltarão para lá. Como é que alguém pode ter certeza que o sopro de vida do ser humano vai para cima e que o sopro de vida do animal desce para a terra? Assim, eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter o prazer no trabalho. Essa é a experiência. Pois, como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? A gente percebe que Salomão, ele conversando consigo mesmo, se questionando sobre a realidade da vida, qual o grande objetivo de viver. E ele mesmo coloca no capítulo 1 que esse é o objetivo dele. Ele buscou entender por que a gente precisa ser sábio, por que a gente está vivendo. E ele, como muito rico, teve condições de ir muito além. Mas a gente, quando começa a escutar e ouvir e compara com o Espiritismo, a gente vê algumas frases que chamam a atenção. E eu trouxe aqui umas interessantes. No começo ele fala bastante: Deus faz, temê-lo, Deus julgará, tudo é ilusão. E a gente percebe que é um conceito, se a gente observar no tempo, só existia a compreensão de Deus até aquele momento. Depois daquilo ali, aí vem Moisés, vem todos os outros. E ele coloca Deus como algo, a grande
força do mundo que a gente teme, né? Quando vem Jesus, ele diz, a gente precisa amar a Deus. E aí essa é uma das grandes diferenças que a gente vai aprendendo com o tempo. Tudo que a gente faz acontece na hora que tem de acontecer, dando a entender que existe um determinismo, né? A gente sabe que é verdade, que tudo tem o seu tempo, só que a gente sabe que nós somos seres humanos e temos o nosso livre-arbítrio. Somos espíritos e temos esse livre-arbítrio. E ele coloca, todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Isso é verdade. Nesse mundo, ele chega à conclusão de que na Terra, esse é o nosso grande ultimato, vamos dizer assim. Essa é a grande felicidade. Mas será que é só isso? Deus está pondo as pessoas à prova para que elas vejam que não são melhores do que os animais. Quando ele coloca que todos nós iremos morrer, né? Iremos todos para debaixo da terra, iremos todos respiramos, precisamos desse hábito. Como é que podemos saber o que vai acontecer depois da morte? Fica muito claro que a morte é o fim das coisas, né? E aí a gente entende a restrição da compreensão de uma verdadeira felicidade no Eclesiastes. Quando a gente chega no Espiritismo, a gente encontra respostas, porque Jesus já deu respostas. E o Espiritismo, ele clareia a nossa vida e ele traz a verdadeira resposta, que a felicidade não é deste mundo. Isso está lá no capítulo 5, né, que é Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é deste mundo. E essa é uma das principais respostas para a gente poder entender a vida nesse mundo. Existe no capítulo 2 do Evangelho, é um capítulo que, para mim, marcou, e sempre que eu preciso explicar alguma coisa de Espiritismo, eu começo por ele. Por isso que ele está no 2. Kardec cita João, no capítulo 18, versículo 33 a 37, quando Jesus está lá com Pilatos. E ele diz assim, tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório, né? Naquele momento que ele questiona o Cristo. E chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe o Cristo, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de lutar para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, logo tu és rei? E é um discurso bem socrático, né? Lógico. Respondeu Jesus, tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Mostrando que Pilatos estava impugnando nele a condição de rei, quando ele se colocava rei de um outro reino, né? Que ele veio nesse mundo para trazer a verdade e testemunhar essa verdade. E aí é engraçado que ele diz que se ele fosse o reino desse mundo, ele não estaria naquela situação, de fato. E aí Kardec explica logo em seguida que o seguinte, por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Sendo essa, basicamente, a resposta para a busca da felicidade, né? Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Os preceitos de moral do Cristo não fazem sentido se a gente considera que a morte acaba tudo. Esse dogma, e aí é interessante que Kardec coloca isso, é um dogma, ou seja, não se questiona, e a gente vê que o Espiritismo comprova, pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Então é o ponto central. Se a gente quiser começar a entender o Espiritismo, a gente tem que partir daqui. Claro, antes já assumindo a existência de Deus, como está lá no Livro dos Espíritos. Mas esse é o entendimento. Um dogma, certo? A existência da vida futura, imortalidade da alma. Então a gente tem que partir daí.
Se a gente parte dessa compreensão, a gente alcança o entendimento de que felicidade não está aqui. Porque o que é que a vida futura traz? E, seguindo no capítulo do Evangelho, ele vai trazer outro subtópico chamado o ponto de vista. Quando a gente começa a colocar o nosso ponto de vista na vida futura, a gente relativiza essa vida. Os problemas dessa vida, eles ficam de menos valor. Porque a gente começa a ver a vida daquela forma. Eu não sou um ser encarnado, eu sou um espírito que estou encarnado. Uma analogia interessante a gente pode fazer. Quando a gente viaja para um determinado lugar, qualquer cidade que seja, a gente sempre planeja o tempo de começar a viagem e o tempo de terminar a viagem. Certo? E vamos dizer que nessa viagem a gente está passando alguma dificuldade por alguma coisa que a gente planejou e não deu certo. O que a gente pensa logo? Mas vai acabar. Daqui a tantos dias vai terminar. É isso que o Cristo quer que a gente pense. A gente está numa viagem nesse mundo de ilusão, que, por sinal, Salomão coloca em outras partes, que chama esse mundo de ilusão. É uma ilusão. E a gente está viajando, e essa viagem vai acabar. E a gente sabe que vai acabar. Todo mundo que nasce morre. É a única certeza que a gente tem. Certo? Relativizando a vida desse jeito, a gente também tem que ter tomar cuidado para não relativizar tanto e exagerar, no sentido, então não vou fazer mais nada porque esse mundo não serve para nada. Fazer isso é ir contra a natureza humana. E a natureza humana, também Kardec fala, que a natureza humana, ela nasce e ela existe para se melhorar. E se ela sente dor, é porque ela vai buscar uma forma de curar a dor. Aí ele dá um exemplo, se a gente tiver um espinho na mão, a gente corre na hora e tira o espinho, né? Então, se a gente está encarnado e a gente está passando por dificuldade, é natural do ser humano, instintivo, lutar contra a dificuldade. Então, a gente vai lutar, a gente vai trabalhar, como disse Salomão. Certo? Então, a busca pelo trabalho é o trabalho no bem, especialmente, claro, é o nosso objetivo nessa terra, enquanto encarnados. Trabalhar, e aí Jesus chega e coloca um ponto de, a gente compreende a vida futura, essa é a verdade. Mas o que é que eu devo fazer nesse trabalho? E aí ele coloca os dois grandes mandamentos, muito coincidentemente ou não, lidos também por Carla aqui no Evangelho. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis o primeiro e o maior de todos os mandamentos. E o segundo, amareis vosso próximo como a vós mesmos, que é nada mais do que uma consequência do primeiro. Esse é o objetivo. Fazer na Terra. Por quê? A gente vai estar alcançando algo que Kardec coloca no mesmo capítulo 2, capítulo pequeno, cheio de ensinamentos, que é o seguinte: a gente angariando e trabalhando e buscando se melhorar nesse amor, a gente vai conseguir vai entender que existindo outros planetas, como Jesus coloca, né, que não é desse mundo, a gente vai alcançar esses outros planetas que a felicidade está mais próxima da gente. Então a gente vai se aproximar da felicidade. Então é o trabalho no bem, é a busca da reforma íntima que vai fazer a gente galgar nessa escada da felicidade. Então a gente trouxe hoje 2 grandes exemplos que eu coloquei aprendendo na prática, Salvador, Bahia, porque eu e a Aninha, um mês atrás, a gente estava lá em Salvador, de férias, e a gente buscou, a escolha de Salvador também foi por 2 motivos, basicamente. Por lá estar tanto o centro, o local de trabalho de Irmanduz, como também de Divaldo Franco. E aí a gente vai passar por esses grandes exemplos da nossa terra, né, que não necessariamente são espíritas, mas são cristãos em profundidade e realizam na prática aquilo que a gente realmente precisa colocar em prática. Né? E aí a gente vai entender um pouco de por que essa palestra se chama Dignidade. Certo? Começando por Irmanduz, eu quero, antes de chegar nela, falar um pouco sobre a Igreja Católica, porque a Igreja Católica sofreu muito. Se a gente colocar o catolicismo como sendo uma das grandes propostas crísticas, porque quando Jesus desencarna, ele deixa na mão dos cristãos a propagação do seu evangelho. E eles, logo depois de um tempo, criam a Igreja Católica, certo? Com uma proposta de organizar e divulgar melhor o ensinamento do Cristo. E se a gente vê que, com o passar do tempo, ela sofre no sentido de que essa instituição profundamente cristã em suas bases sofreu na mão
de muitos encarnados que a levaram para outros caminhos. A gente sabe das cruzadas, a gente sabe da própria Inquisição. No livro do Padre Germano que eu falei, que é Memórias do Padre Germano, ele conta dos penitentes negros que antes da Inquisição existiam esses seres que eram muito piores do que os inquisitores. Ele diz que, conhecendo esses penitentes, ele pensou que não existia, mas o inferno existe e ele é na Terra, pela quantidade de dor que eles causavam ao próprio ser humano, dizendo que se no dor era assim que pagavam-se as dívidas do povo. Então, isso gerado dentro da própria igreja, a gente sabe da situação, mas a gente não coloca isso na instituição católica cristã, mas sim no povo que a fez. E aí, da mesma forma, renasceram também grandes almas, grandiosas almas. A gente vê Francisco de Assis renascendo para exatamente tentar mudar um pouco essa faixa, essa imagem da igreja, exemplificando completamente o esquecimento de todos os bens. Mais próximo da gente, a gente vê bem mais próximo, né? Por exemplo, teve Padre Cícero do nosso Nordeste, que muitas vezes é criticado porque era político, mas é porque se não fosse político ele não fazia nada. Ele não conseguia agir e ir de encontro aos grandes mandatários daquela época. A gente vê Frei Damião também, que não era brasileiro, mas vivendo aqui, morreu há poucos anos, né? Um pouco mais de uma década, e 2 décadas, e a gente e a gente tem esse exemplo, né, que muitas vezes curava, de cura, de fé, de devoção, em pessoas que realmente vestiam essa camisa de Cristo para colocar na prática. E aí a gente chega em mulheres. Madre Teresa de Calcutá e Irmã Dulce. Irmã Dulce, ela nasceu mais ou menos em 1914, eu acho, que, por sinal, perto de Chico Xavier. Não é porque as mulheres não tenham voz nenhuma no Brasil, né? A gente sabe disso. A gente vem, e eu dou graças a Deus esse movimento feminista que tem seus exageros, mas é muito poderoso porque está causando uma revolução social. Para o futuro, as mulheres do futuro terão muito mais espaço. Naquela época elas não tinham, de forma alguma. Só que ela nasceu com uma vontade, ela tinha uma vontade de ajudar os pobres, é tanto que ela ela pegava de casa farinha e arroz e dava para os pobres que passavam na rua dela. Criança. Até que uma vez ela foi com a irmã dela na região dos Alagados, lá em Salvador, que é uma região alagada mesmo. As pessoas moram em palafitas. E aí ela sentiu, como criança ainda, um pouco mais de 8 anos, já sentiu a dor daquela pobreza. Crianças caindo na água, doença, naquela situação. E aí ela começa a introjetar aquilo, vai estudando, crescendo, e um dia ela vê um exemplo de uma irmã ajudando um pobre. E aí ela grava aquilo e diz: pai, eu quero ir para o convento, eu quero ser uma irmã como ela, quero ajudar os pobres. Aí ele: não, minha filha, deixa para depois. E aí ele pensando assim, né, minha filha, eu estou investindo, eu quero que ela, né, é tanto que ela faz a graduação ainda, do magistério, né, de vira professora, mas ela ainda assim entra para o convento, consegue e se transforma em Irmã Dulce, muda o nome, né, que Dulce era a mãe dela, que desencarna cedo, e estando dentro do convento, ela tem mais liberdade, porque aí ela conseguia agir e por trás daquele manto, ela consegue se defender da própria sociedade, que não permitiria uma mulher estar fazendo aquilo na rua e levantando gente. Ela começa, uma história muito interessante e engraçada, ela pegava as pessoas na rua e aí a gente começa a entender pequenas características que diferenciam esses seres, dos comuns como nós, que ela levantava um pobre, como leu aqui Carla também, do Bom Samaritano. Ela pegava o pobre e ela invadia casas e deixava os pobres lá. Porque ela só não adiantava dar comida. Ela também dava abrigo. E ela faltava e ficava e mantinha aquela pessoa que não tinha como se manter. Vamos pensar o seguinte: quando a gente chega na Bahia, não sei se vocês já foram em Salvador, são 2,5 milhões de pessoas. Certo? Numa cidade que ela é completamente adensada e a gente percebe quando olha a quantidade de favelas. Certo? É gigante. Eu pensei que a gente só resolvia isso em Rio de Janeiro e São Paulo, mas a gente tem aqui em Salvador. Certo? Então, é uma pobreza, uma desigualdade assim, extrema que tem em Salvador. Naquela época, imagine, se hoje ainda está assim. Naquela época. Então, ela pegava e ela trouxe essas pessoas para dentro dessas casas. Ela invadiu tantas casas que o prefeito mandou ela sair das casas, porque ele disse: essas casas têm dono, está colocando essas pessoas aí. Mas ela segue. Aí, até que certa vez, ela leva os pobres dela em peregrinação para os Arcos do Bonfim, né, da Igreja do Bonfim,
E chegando lá, o prefeito novamente chega e diz, não, você não pode deixar aí. E quem era esse prefeito? ACM, o conhecido Antônio Carlos Magalhães. Interessante, né? De início, ele questionava, porque quem é essa freira que está querendo, está tirando o ganha-pão do turismo da cidade, né? Então, manda ela sair de lá. E ela volta para o convento e conversando com a madre, né? Diz, eu posso trazer elas para aqui? Tem um galinheiro, por favor, posso colocar ali? E as minhas galinhas, minha filha? O que é que você vai fazer com minhas galinhas? Aí ela diz, eu dou um jeito, e traz. E naquele dia que eles vêm, é uma comitiva. Eles vêm em comitiva, eles pegam... ela consegue cavar animais para trazer os doentes que não podiam andar, caminhar. E eles chegam ali no galinheiro, se assentam lá, né? E depois, mais tarde, a irmã chega lá para ver como estava, né? Aí ela diz, e cadê as minhas galinhas? Ela, você não quer provar um pouco da nossa canja, não? Já se aproveita. Porque era esse espírito de certa forma, ir contra as regras, mas que muitas vezes os grandes espíritos têm. Eles, de certa forma, eles encontram formas de encontro à lei, muitas vezes, para ajudar o povo. Porque a lei, ela é criada pelo homem, e o homem é errado. Certo? Tem muitos erros. A gente cria nossas leis. É tanto que o que mais vê na televisão é o Congresso refazendo leis, porque foram feitas antigamente. E a gente sabe que a verdadeira lei é a lei de Deus. Então, para fazer o bem, muitas vezes, essas leis têm que ser modificadas. Não estou dizendo que todo mundo aqui vai ser revolucionário, mas a gente precisa, muitas vezes, ter firmeza em algumas coisas para poder ajudar, porque a lei de Deus ela é maior. A gente vê isso em Irmã Dulce, a gente vê isso em Divaldo da mesma forma. Certo? Então, aos poucos, ela vai ajudando e nessa renúncia a si mesma. Porque quando ela estava no convento, que ela entrou para ser freira, ela começou a ter problemas pulmonares. Irmã Dulce, a gente conhece, quem conhece ela, sabe que, da história dela, sabe que ela vivia com 30% da capacidade pulmonar. Imagina o que é 30%. Numa época em que tuberculose ainda não tinha cura. Né? E você enfrentando essa situação de muito problema. Ela mal dormia. Né? Eu vou pedir para a Aninha passar, para mostrar duas fotos aqui, só para a gente ir caminhando. Essas duas fotos a gente tirou lá. Não dá para ver, mas aquela do lado de lá, ela abraçando uma criança negra, é um das imagens que foi base para o filme. E eu também faço propaganda do filme de Irmã Dulce. Quem não assistiu, assista. A gente vai mostrar já a capa. E ali é um outdoor que está na frente do museu dela, do museu que era a casa dela, né? Pode passar, Aninha. Isso aí é uma maquete. No meio da maquete ali está, não dá para ver não, mas é o museu, é a casa dela, certo? Então, ao redor da casa dela, ela criou basicamente o que ela chama de OSID, né? Obras Sociais Irmã Dulce. É uma obra gigantesca. Assim, a gente quando começa a entender o que ela fez, a gente vê que ela foi uma revolucionária social. Ela não foi simplesmente, ela não se parava ou se deixava impedir pelos problemas sociais. Ela ia lá e resolvia os problemas sociais da cidade. Para você ter noção, ela foi responsável por criar o primeiro centro de acolhimento e também de tratamento dos operários de Salvador. Eles tinham lá tratamento médico, odontológico, espaço para lazer. Ela quem fundou, junto com o prefeito. Né? Nessas obras ela tem, hoje, né? Tem Hospital do Câncer. Lá no final, lá na frente, não dá muito para ver, mas só aquele quadrado lá é uma igreja, para vocês terem noção do tamanho. Só isso aí é a igreja. Ela tem uma igreja nesse... Esse resto tudo aqui são hospitais, é um Hospital do Câncer. Tem uma casa de apoio a idosos, né, que ela tem a Casa dos Idosos até hoje. Tem também casa de tratamento contra alcoolistas. Aí não está mostrando, mas tem outra obra desse mesmo tamanho, que é uma escola municipal. Certo? Tudo, e um ponto interessante, nada é pago aqui, certo? Ela faz questão de tudo ser doação. Esse hospital, a gente perguntou lá, esse hospital, o hospital que é ali no meio, tem o Hospital do Câncer e tem um hospital comum para atender todas as pessoas, ele é SUS, certo? Pode passar um aí. É 100% SUS. E mais, os médicos não recebem um tostão, todos voluntários. Todos os médicos até hoje são voluntários. Mantendo essa força, essa vibração. E ela dizia, eu não vou ter tempo para passar um vídeo, mas ela dizia o seguinte, enquanto muitos hospitais aí fora nessa crise, estão fechando, diminuindo a quantidade de leitos, a gente é o que tem mais, a gente tem 970 leitos. Até hoje, é um dos maiores hospitais do Brasil.
o hospital dela. 970 leitos. Sabe o que é isso? A gente chega aqui, a gente visita o Pedro I. Acho que não dá 50 leitos, não. Somando tudinho. Certo? Até a UTI. E lá são 970 leitos, tudo SUS. Certo? E olha que antes não tinha SUS, né? O SUS era muito precário. E ela fazia através de doações. Era interessante, chegavam os presidentes para visitar, porque ela foi se tornando conhecida aos poucos, né? E ela não parava de pedir, ela chegava e dizia, você está vendo aquele pobre ali? Ele está embaixo da cama, porque não tem ele ficar. Olha, você tem como nos ajudar? E ele já ia, vamos ver, e ajudava. E sempre pedia, porque os pobres, muitas vezes, eles não conseguem pedir, ou não sabem pedir, ou têm medo, vergonha de pedir, e ela pedia por eles. Isso é devolver a dignidade às pessoas. Esse aqui é o quarto dela, porque certa feita ela fez a irmã dela teve uma complicação muito grave com um filho. Ela tem um filho, estava muito complicado e estava perigando morrer. E aí ela faz uma oração a Santo Antônio, que foi o santo. Esse Santo Antônio tem uma história à parte na vida de Irmã Dulce, porque é o grande santo dela, certo? E ela tinha uma devoção tão grande que quando ele não fazia o que ela pedia, ela invertia ele. Para ver, ele botava ele de castigo, invertia até ele fazer. Mas é interessante, é engraçado, né? Mas muitas vezes ela pedia e aí acontecia. Pela devoção, pela fé, que no caso o catolicismo coloca na fé, né? A gente sabe no espiritismo, ela tinha uma pleia de espíritos trabalhando com ela para realizar o que ela precisava. Acabava a comida e agora? E ela rezava. Ela não fazia nada, ela rezava. E a comida chegava. Estava todo mundo morrendo de frio. E ela não tinha agasalho. Ela rezava. E daqui a pouco chegava uma manta lá. Isso tudo está na história, nas histórias que nos livros e mais livros sobre ela. Certo? Essa é a fé. E aí, engraçado, então, depois que ela tem essa irmã, que ela faz uma promessa: se ela melhorar, eu vou ficar pro resto da vida dormindo sentado. E aí ela melhora. E ela passa 30 anos da vida dela dormindo naquela cadeira ali. Não sei se dá muito bem. É uma cadeira, não é de balanço, não, é de madeira, certo? Só um pouco inclinada. Ela passa 30 anos, ela só para de dormir naquela cadeira, porque os médicos dizem que se ela não parar, ela vai morrer no outro dia. Ela precisa ter uma condição melhor, para isso já no final da vida dela. Aí vão lá, intercedem no bispo da cidade para dizer: olha, a gente pode quebrar essa promessa, e aí eles vão lá e quebram, e ela vai dormir nessa cama que também não tinha muito colchão, não, porque ela não era acostumada com tanta regalia. E se botasse colchão, ela tirava, passavam assim atrás, ela dava o colchão e ficava sem colchão. Isso o pessoal conta rindo, mas ela fazia isso. E isso é que se chama a verdadeira caridade. Ela dizia o seguinte: Jesus falou para amar o próximo como a si mesmo. Mas é amar a si mesmo grifado. Não é só você amar o próximo, aí você dá um pão e vai embora. Você tem que realmente sentir a necessidade de se colocar no lugar daquela pessoa e realmente enfrentar. E aí a gente vê como um grande exemplo de dignidade humana. Ela devolve a dignidade humana. Como é que a gente pode dizer que nós somos seres humanos numa situação dessa? Como é que a gente se considera humano num mundo tão desigual como esse? Que a gente vê pessoas diariamente que não tem um mínimo de dignidade. Porque a gente não está dizendo que não vai ser, o mundo não vai ser desigual. Ele vai ser desigual. Pela desigualdade do intelecto, pela desigualdade do estudo, naturalmente. Mas a dignidade humana a gente não tem um mínimo muitas vezes. E ela devolvia essa dignidade no mínimo material, de remédios, né, para aquelas pessoas que muito necessitavam. Um outro exemplo, sim, e não posso esquecer, dia 13 de agosto, né, já, dia de Irmã Dulce. Na verdade, essa semana é uma semana de orações e de comemoração da Santa Irmã Dulce. Ela depois que ela desencarna, ela consegue ser realmente beatificada. E essa semana lá está tendo, se a gente até entrar na internet, a gente consegue assistir às missas ou até ler um pouco sobre o que está acontecendo lá em Salvador nessa semana. E dia 13 de agosto vai ser isso. Aí essa é uma foto que estava na internet domingo passado, quando começaram as comemorações. Tá? E de fato, para Salvador ela é mais do que uma santa, ela é uma verdadeira atora social e que merece muito comemoração. Isso é o filme, tá? Busquem, tem na internet também, YouTube, volto a falar, Irmã Dulce filme. Ele na qualidade não é boa, mas
que importa nesse filme não é a verdadeira, não é, na verdade, a gente não vai assistir esse filme para se entreter. Vou passar 2 horas aqui, passar o meu tempo. Não. A gente tem que ir assistir esse filme de coração aberto para aprender e para sentir a verdade da vida, um exemplo verdadeiro para a gente seguir. Porque tem muitas vezes que a gente não quer nem mudar, né? A gente não nem abre a oportunidade de se modificar. A gente tem que se permitir se tocar por aquele exemplo que a história realmente consegue passar. Tá? E a gente traz um texto aqui sobre a beneficência, que para mim é um dos temas do Evangelho que mais toca, né? Porque é a verdadeira caridade. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. É aí que está. Essa é a felicidade que a gente vai conseguir aqui. Esse é o máximo da felicidade que a gente consegue aqui. Pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes. Irmã Dulce, ela praticamente não dormia, ela dormia 2 a 3 horas, porque ela já acordava no pico para trabalhar, para fazer aquela obra girar. E esse é um exemplo que a gente tem que seguir. Eu trouxe também um outro exemplo mais próximo da gente, para a gente já caminhar para o final da palestra, do nosso conhecido Divaldo Franco. Porque lá na Bahia, como eu falei, tem a Mansão do Caminho, certo? A Mansão do Caminho é uma obra que hoje já tem 67 anos e foi criada por esses dois, Divaldo e Nilson. Né? Nilson não é muito conhecido, mas era o primo dele, sempre esteve com ele. E dizem alguns relatos que eles sempre estiveram juntos em outras encarnações, também com Joana de Ângeles. A afinidade deles tamanha que era. E eles montam, só dar um contexto, né? Novamente voltando para a situação de Salvador, você está ruim de ver, mas eu tentei marcar ali, Pau da Lima é o nome do bairro que a mansão está, certo? Esse bairro, só esse bairro, certo? Em Salvador, tem 400 mil pessoas. Para fazer uma comparação, Campina Grande não tem 400 mil pessoas. E está em um bairro. Agora vocês acham que eles estão tudo em cima do... Estão assim, todo mundo de prédio maravilhoso lá? Não, de forma alguma. Eles podem estar morando um acima do outro, mas a situação é completamente diferente. A situação é favela de verdade. E não é só o Pau da Lima, a gente vê que não dá nem para entender o que está por ali, né? Que é uma situação de conurbação, porque falta realmente de lugar para onde morar. E a Mansão do Caminho, ela se coloca exatamente ali. A história da Mansão do Caminho ela é bem longa, eu conheço pouco até. O que eu sei é que Divaldo recebeu essa missão quando estava numa viagem com o Nilson. Aí ele teve uma visão de que em algum lugar ele estava vendo uma escola com muitas crianças brincando, muito bonita, e um homem de costas. E aí ele fica curioso e vai ver quem é aquele homem, ele vê que era ele, só que mais velho. Aí ele já fica assim, né? E com o passar do tempo já era médium, já era espírita, né? Então a história de Divaldo, por sinal, um parênteses, filme de Divaldo, setembro vai sair, certo? Todo mundo lá, para a gente devolver a esse grande homem, essa grande alma espírita, né? Tudo que ele fez por nós e também ao próprio público espírita. Voltando, lá ele já médium, numa reunião mediúnica, um espírito vai e fala e diz, olha, nessa cidade de Salvador existirá no futuro, um trabalho de educação de crianças. Essa é uma missão que está sendo oferecida a vocês. Vocês querem? E aí ele, muito sério, muito firme, como sempre, diz, quero. E aí, um ano depois, ele consegue arrematar num leilão, a Mansão do Caminho, que era uma casa de ricos, povo rico da Bahia, que, por passar por dificuldades, teve que leiloar a casa. E ele consegue por um preço muito baixo. A história é bem mais longa, Divaldo conta em várias palestras, mas esse é o início da Mansão do Caminho. O nome Mansão vem daí. Mas certamente eles não começaram com mansão, começaram numa situação muito precária e aos poucos foram crescendo. Para o que é hoje, sim, essa é outra foto da Lima, uma situação realmente muito, muito triste, né? E verdadeira, isso não é mentira, a gente viu lá a situação. Teve até uma hora lá que eu fiquei impressionado, porque um homem estava vindo na minha direção e disse que ele ia bater em mim. Aí eu saí do meio, quando eu saí do meio, ele entrou na casa dele, num buraco assim atrás, que eu não tinha percebido que era uma casa lá embaixo.
A gente de lado da mansão do caminho. Essa é uma maquete da mansão. Ela é realmente grande. A gente vê lá dentro. Eles conseguiram hoje. Eles têm todo um trabalho educacional, porque aí nesse caso, Divaldo se compromete a devolver a dignidade para o pobre criança. E eles começam com os que eles chamam de lares substitutos, porque as crianças órfãs naquela época, um orfanato, elas não tinham lá, mas eles não queriam apenas ser como os orfanatos comuns, eles queriam devolver a elas. E eu digo devolver porque todo mundo tem direito a isso. Todo espírito tem direito a um mínimo de dignidade normal na vida, vamos dizer assim. E eles não tinham órfãos, né? Quem são eles? E aí ele devolve. E essas crianças começam a morar com casais que adotam elas. E aí o que eles colocam é que, com isso, ele tinha não só educação no lar, mas também educação moral, né? Tinha uma educação moral que hoje os orfanatos, de forma alguma, têm educação moral em geral. Certo? O que são os orfanatos hoje em dia, né? É apenas uma casa para se estar lá. Aí eu mostro uma foto de Divaldo Franco. A gente podia passar mais tempo falando dele. É um grande ser, né, que até hoje, mais de 90 anos de trabalho e ainda vivo, né? A gente sabe que já passou da época de voltar, está na moratória, ele mesmo diz, conseguiu, diante dessa obra grandiosa que ele tem, né? E quando a gente esteve lá, a gente foi guiado pelo filho dele, Ednilson, com a ajuda de Vanderlei, que está aqui assistindo a gente. Vanderlei indicou Ednilson, que é conhecido lá por Nizinho, e ele guiou a gente lá dentro e mostrou como a obra ela é profícua. E a gente teve muitos aprendizados lá. Eu quero só trazer alguns, porque para vocês sentirem que o trabalho ele é real e tem dificuldades, como todo trabalho, certo? Aí vocês pensam, esse trabalho é todo feito na maravilha assim, é tudo do governo, o governo dá tudo de forma alguma. A gente visitou lá uma creche. A gente olhou os brinquedos muito novos, né? Estavam lá todos os brinquedos bem novinhos. A gente disse, vocês recebem isso doação? A gente já sabia, né? Porque doação nem sempre, não. Doação a gente até recebia um tempo atrás e parou. Porque ninguém doa as coisas, ninguém doa nada que preste. Em geral, vamos dizer assim. Em geral, as pessoas doam coisas já usadas, ou realmente tem gente, ele conta casos, que as pessoas estão querendo fazer uma reforma na casa e chamavam eles para pegar a coisa e levar. Como se fosse um lugar de despejo de coisa que não presta mais, né, que querem só jogar fora. Então eles pararam de receber doação e começaram, a gente compra, né? Então a gente pede o dinheiro, se quiser doar, mas acima de tudo, pela venda dos livros de Divaldo Franco e das palestras que eles conseguem, ele consegue comprar tudo que tem lá dentro. E é primeiro mundo, a gente tem lá dentro, foi o primeira UTI, maternidade de parto normal, humanizado, do Norte-Nordeste, foi feita lá, há alguns anos atrás. Então você tem lá coisa de primeiro mundo, que a gente veio ter aqui há pouco tempo. Certo? Tem banheira térmica, tem parturientes, elas têm acesso às doulas, né, que chamam, que ficam com elas, lá tem todo um lago para elas caminharem enquanto estão nesse processo para ter um parto normal. E eles já tiveram centenas de partos normais, todos com sucesso. Quando não consegue ser normal, tem uma ambulância para levar para o hospital. Então, são coisas que assim, a gente vê como é que uma pessoa só de doação consegue fazer isso, né? E aí ele devolve isso para a sociedade e aos poucos vai realizando um impacto social. Sem falar de que hoje eles conseguem ter, depois dessa questão de lares substitutos, modificou-se o formato de trabalho deles em 1987. E a espiritualidade permitiu que eles não mais tivessem os lares substitutos e modificassem para um formato de escola mesmo, dado a demanda que era muito grande. E hoje eles têm desde a creche até o ensino médio profissionalizante, e os jovens já saem de lá direto para a universidade. Que antes, ou seja, quando você está numa situação em que você tem 400 mil pessoas numa favela, qualquer momento que o jovem sai de lá e não tem estudo integral, ele entra nas drogas, ele se perde na vida. A única solução é realmente um estudo integral durante todo esse período. E eles conseguiram, foi o grande sonho de Divaldo, quando ele conseguiu colocar no ensino médio, que foi certamente faz poucos anos, e agora realmente que está concluído. É uma obra que devolve a dignidade ao ser humano. Eu vou acelerar um pouco aqui, só mostrando rapidamente o centro espírita. Foi um dos aprendizados que a gente teve. Aí você pergunta, onde é que está o centro espírita? Quase a gente não vê. Cadê o espiritismo?
A gente perguntando a Nizinho lá, né? Onde é que... esse povo aqui, eles são espíritas, eles frequentam o centro, a gente não pergunta nem a religião deles. Se a gente perguntar, pode achar que é discriminação. Então é completamente separado. Ninguém nem sabe, às vezes, que ele é espírita. Né? Sabe que é um grande homem, Divaldo, mas eles vivem em outras situações. E aí quando a gente vai no centro, a gente vê que o centro é desse tamanho. Poxa, aqui em Campinas tem livraria, lanchonete muito maior do que o centro de lá. Eles não valorizam. Porque o importante não é isso aqui. O importante é a obra. O importante é o trabalho lá fora. Entendeu? Aqui é divulgação, tem valor, mas o mais importante é a gente praticar lá fora. Voluntários tem, mas a maioria do povo assalariado. Porque não dá para se depender de voluntário, a gente sabe disso, né? O voluntário está hoje, não está amanhã. E eles precisam realizar uma obra de qualidade. Por que é pobre e não merece qualidade? Tem uma mais qualidade do que muitos escola particular e hospital particular aqui, pode ter certeza. Então é isso que a gente tem que buscar, entregar e devolver essa dignidade ao ser humano. E aí a gente traz essas 3 falas de um livro que eu comprei lá na mansão, que é Joana de Ângeles colocando como metas para o centro espírita, para a gente concluir, metas para o centro espírita. O que o centro espírita precisa ter para ele se preparar para a nova era, né, que a gente disse que está vindo, se atualizar, se modificar, espiritizar, conscientizar e humanizar. Porque espiritizar, primeiro, a gente precisa, quem está sentado nos bancos daqui, tem que se transformar em espírita. Tem que ser espírita. Muitas vezes a gente se diz que é simpatizante, né? E aí, o que é que se requer ser espírita? Eu até falei aqui numa segunda, pode passar, Aninha. E a gente coloca o seguinte, ela diz que para se espiritizar, isso é Divaldo, para você ser espírita requer só 6 características, você só precisa acreditar em 6 coisas. 3 delas eu coloquei ali, e quem é católico já é. Como a maioria de nós vem do catolicismo, certo? A existência de Deus, acreditar no Evangelho de Jesus Cristo e na imortalidade da alma. A imortalidade da alma, a gente falou, é um conceito muito comum no espiritismo, mas existe no catolicismo. Só não é tão detalhadamente tratado, mas depois de desencarne, da morte, vai para um dos 3 lugares, que é inferno, céu ou purgatório, né? Depois do juízo final. Então, essas 3 eu acredito que a maioria de nós já é. E eu vou só mostrar as 3 aqui, ó. Agora, é o seguinte, depois que ler e que dizer sim, não tem mais volta não, já é espírita. Não vai dizer que é simpatizante não, é espírita, beleza? Vamos lá. Crença na reencarnação. Comunicabilidade com os espíritos, pluralidade dos mundos habitados. Acreditar na existência de muitos mundos. Só esses 3. Reencarnação sempre existiu no mundo. A gente, se você for estudar qualquer doutrina, qualquer religião ou filosofia oriental, reencarnação está lá. Comunicabilidade com os espíritos sempre existiu. Desde os indígenas, primatas, eles já conversavam com as grandes entidades, que eram nada menos do que espíritos que vamos dizer, transvestiam de determinados seres que eles confiavam. Sempre existiu. Não é nada novo do espiritismo, mas o espiritismo diz, é isso aí que a gente tem como base. E pluralidade dos mundos habitados, que Jesus acabou de falar. Não é deste mundo o meu reino. E o espiritismo só diz, olha, depois desse vocês vão ter outros. E vai ter gente encarnada como vocês. Vocês acham que esses mundos foram criados de graça, só para embelezar o céu? Só esses 6. Eu sou espírita. Primeira coisa, eu visto a camisa, vamos vestir essa camisa espírita. Eu sou espírita. E hoje, muito diferente de antigamente, é muito fácil. Na verdade, dá até status ser espírita. Depois disso, se conscientizar, estudar. O espiritismo diz, vamos estudar. A gente precisa estudar. Se a gente não estuda, a gente não entende as nossas dores. Esse é o segundo, Joana quem coloca, né? Esse é o segundo pilar, são 3, né? Segundo pilar, estudar, e aí, obras básicas, entendimento basilar, para a gente começar, sempre volta para ela, e outras obras, André Luiz, você vai entender de tudo, desde de medicina avançada, a mediunidade, a tudo, assim, os problemas de obsessão, 16 obras de André Luiz, só no principais. Obras psicológicas de Joana de Ângeles. Quer entender a reforma íntima, quer entender os problemas psicologicamente, sem ir no psicólogo, Homem Integral. Claro, requer muito estudo, muita leitura, porque ela já traz essa necessidade de que,
Você tem que ler. Não adianta só você frequentar o centro e ficar só ouvindo. Ou estuda e realmente para entender as minhas palavras. Eu não vou mudar. Ela diz em várias vezes perguntadas, né? E o último, humanizar. Para a gente fechar. O que é humanizar? É devolver a dignidade ao homem. E a gente coloca a dignidade em 3 tipos. Que isso aqui foi o meu que veio para mim. Eu digo, realmente, existem 3 tipos. A material, essa que a gente vê todo mundo fazendo. É a gente dar o mínimo para a pessoa viver. A gente dá uma condição de abrigo, a gente dá um alimento, uma condição de chegar ao médico, de qualidade mínima necessária. Intelectual é o estudo, é a gente permitir e entregar, devolver e levar para as pessoas a oportunidade de estudar. Porque qualquer pessoa que é ignorante, ela não vive. Um analfabeto, ela não vive na sociedade. Certo? A gente conhece analfabetos e eles sentem uma vontade enorme de aprender a ler, porque hoje em dia tudo é lendo. Isso é muita falta de dignidade aquela pessoa viver. Imagina, que humanidade é essa em que a gente consegue assumir que a gente tem irmãos, pessoas como a gente que não conseguem ler e por isso são excluídos. Isso é humanizar, a gente precisa trabalhar nesse sentido. E a dignidade moral é que só a religião traz. Porque só tendo Cristo como exemplo, a gente consegue sair dessa zona de ignorância moral que todos nós estamos. Nesse mundo de provas e expiações, a grande maioria estamos. E alcançar um nível mínimo de compreensão de nossas emoções, para que a gente possa entender a necessidade de entender por que eu estou triste hoje, eu não estava. E esse ciúme que eu estou sentindo, essa inveja, se questionar, a gente precisa entender isso. E aí o Espiritismo propõe uma vasta literatura sobre isso. Estudar o Evangelho nos permite compreender a nós mesmos. Esse é o mínimo de dignidade que a gente pode levar para a gente e dar para os outros. Nessa tríade que é espiritizar, conscientizar e humanizar, é o grande rumo do Espiritismo. Para as casas espíritas, para que nós que estamos aqui dentro do centro espírita possamos promover para os outros e primeiro para nós. Então essa é a mensagem que a gente traz hoje, de dignidade com o próximo, e que nós todos possamos entender, e aos poucos ir introjetando a necessidade de ser espírita, se colocar espírita lá fora, e aos poucos, será que eu estou agindo como verdadeiro espírita, verdadeiro cristão, lendo o Evangelho para entender o que é um verdadeiro cristão? E aos poucos a gente vai angariando os passo a passo daquela felicidade que a gente colocou, que o próprio rei Salomão não sabia e colocava apenas no trabalho, mas Jesus já estende isso para o mundo, para a vida futura, e a gente vai chegar lá. Todos nós, com muita fé e esperança, olhemos o futuro, relativizemos essa vida, e isso a gente chega, temos fé. Não é para a gente ficar vacilante na fé. Temos certeza que a gente chega lá. A gente só precisa dar o primeiro passo, como falou o seu Edberto. Muita paz a todos.